Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. Hoje nós vamos trazer mais um tema relevante para o seu dia a dia como professor do método Pilates ou como professor de movimento, com quem faz prescrição de movimento. O tema da aula de hoje é princípios de artrocinemática. Como conteúdo da aula, nós vamos falar sobre a diferença de cinemática e cinética, o que são as cadeias cinemáticas, qual a diferença e por que usar uma cadeia cinemática fechada ou aberta no meu dia a dia, princípios da artrocinemática, lei do côncavo e convexo, que nos ajuda a compreender esse conceito de artrocinemática, e vamos entender a aplicação funcional desse conceito, como que eu vou aplicar a artrocinemática no meu dia a dia. Então, primeiro nós vamos entender a diferença entre cinemática e cinética. Então, cinemática é o estudo da descrição de movimento, incluindo considerações de espaço e de tempo. Já a cinética é o estudo da ação das forças que agem naquele corpo para gerar o movimento. Então, quando eu penso em cinemática, que é a descrição do movimento, eu estou pensando em osteocinemática, que é o movimento dos ossos, ou seja, flexão, extensão, abdução, adução. E a artrocinemática é o movimento que acontece entre as superfícies articulares para possibilitar o movimento osteocinemático. Já a cinética é a descrição das forças que vão causar o movimento. Então, seja tração, compressão, torção, cisalhamento, inclinação ou todas essas forças combinadas em um mesmo corpo. Então, aqui eu tenho um corpo sem nenhuma força agindo nele, né? Então, sem carga. Aqui um corpo com tração, né? Então, são forças opostas agindo no mesmo corpo. Compressão, que são forças no mesmo sentido, agindo no mesmo corpo. A flexão ou inclinação, que eu tenho a tração de um lado e a compressão do outro. O cisalhamento, que são essas forças perpendiculares em sentido opostos. A torção e a combinação de todas essas cargas em um mesmo corpo. Então vamos entender o que é cadeia cinemática. Nós já sabemos o que é osteocinemática e o que é artrocinemática. Vamos entender a aplicação desses conceitos dentro das cadeias cinemáticas. Eu prefiro usar o nome cinemática do que cinética, porque nós estamos falando de movimento das extremidades do corpo. Então, como eu estou falando de movimento, eu prefiro usar o termo cadeia cinemática. Então, é um conceito que foi desenvolvido a partir da engenharia mecânica. Então, foi um conceito que é lá da física e foi adaptado para o corpo. Né? Como ele foi adaptado para o corpo, ele não se aplica em todas as condições, né? E ele só consegue, né, eu só consigo aplicar esse conceito quando eu estou falando de membros superiores e membros inferiores, né? Não tem cadeia cinemática de tronco. Então, é um conceito vindo da física e que eu consigo aplicar quando eu estou fazendo um movimento de membros superiores ou membros inferiores. A definição desse conceito é que é uma combinação de articulações arranjadas sucessivamente, constituindo uma unidade motora, assim como uma engrenagem, né? Então, nossas articulações são como elos no nosso corpo. E como elas estão todas engrenadas, o movimento de uma ou a falta de movimento de uma pode implicar no movimento, numa hipermobilidade de outra ou numa hipomobilidade de outra, né, para compensar uma hipomobilidade. Então, essa engrenagem, ela tem que funcionar de forma que cada articulação assuma a sua responsabilidade dentro daquele movimento. Então, uma cadeia cinemática fechada, eu tenho articulações interdependentes, então eu não consigo isolar uma articulação. Eu preciso, se eu movimentar
uma articulação, por exemplo, aqui no vídeo do ombro, eu vou movimentar a articulação do cotovelo e do punho juntamente com esse movimento. O segmento proximal vai movimentar em direção ao segmento distal fixo, né? Então, eu estou com as mãos apoiadas, eu tenho uma descarga de peso na mão, e a parte proximal vai movimentar em direção às mãos fixas no chão. A ativação vai ser de mais de um grupo muscular, porque é uma cadeia fechada, né? Então, eu tenho que movimentar várias articulações juntas para conseguir realizar aquele movimento. Existe nessa articulação, na cadeia cinemática fechada, um maior nível de cocontração, que é a contração de agonista e antagonista, e isso vai gerar uma maior estabilidade no movimento. Então, quando eu estou com as mãos ou os pés apoiados para realizar o movimento, eu tenho esse maior nível de cocontração e uma maior estabilidade para realizar aquele movimento. E eu tenho uma maior geração de forças de reação articular. Então, eu consigo transferir mais energia ao longo do meu corpo quando eu estou com uma cadeia cinemática fechada de membro inferior ou de membro superior. Já na cadeia cinemática aberta, eu vou dar o exemplo do vídeo aqui no Cadillac com as alças de braço, o segmento distal vai movimentar livremente no espaço. No caso aqui, também membros superiores. Então, eu estou tendo um movimento na articulação do ombro, somente. A articulação adjacente e subjacente não pode se movimentar. Então, para eu realizar esse movimento na articulação do ombro, eu tenho que ter uma estabilidade na articulação do cotovelo, na articulação do punho e na cintura escapular. Existe uma ausência de descarga de peso, então não vou estar descarregando peso no meu membro superior, ele vai estar se movimentando livremente no espaço. Com isso, eu vou conseguir a ação do motor primário isolada. Então, em cadeia cinemática aberta, eu consigo isolar mais músculos, porque eu não vou ter aquela co-contração de agonista e antagonista. Mas com isso também eu vou ter um movimento mais instável. Eu vou gerar uma maior instabilidade articular e gerar mais força, que são aquelas forças perpendiculares que a gente foge delas, porque elas normalmente são lesivas. Na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes. Então, quando eu estou em uma cadeia, qual que é a vantagem, então, de utilizar na minha prescrição de movimento, no método Pilates, a cadeia cinemática aberta ou fechada? Então, vamos entender quais são as vantagens de usar uma ou usar a outra. Quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Então, na cadeia cinemática fechada, eu tenho uma maior força de compressão articular. Então, eu tenho uma maior congruência articular. Eu vou aproximar mais as superfícies articulares. Com isso, eu tenho uma menor força de cisalhamento, né? Porque ela gera uma maior estabilidade naquele segmento por conta da co-contração de agonista e antagonista. Eu tenho com isso essa maior estabilidade e menores forças de aceleração articular. Eu consigo controlar melhor as articulações. E com isso eu também tenho uma melhor propriocepção. Né? Então, o meu corpo consegue sinalizar, né, para o meu cérebro, passar essa aferência para o meu cérebro de posicionamento articular, essa percepção tanto do corpo parado quanto do corpo em movimento. Então, em cadeia cinemática fechada, isso vai acontecer com uma maior facilidade. Eu vou ajudar o meu aluno com esse conceito, né, entender melhor como o movimento está acontecendo no corpo dele. Já a cadeia cinemática aberta, ela tem uma menor força de compressão articular, então com isso ela não vai ter aquela congruência articular aumentada, né, melhorada, como a cadeia cinemática fechada.
Com isso, ela tem uma maior força de cisalhamento, porque o movimento o membro vai movimentar livremente no espaço. Eu vou ter com isso um aumento das forças de aceleração na articulação, né? Então é mais difícil de controlar, porque eu não tenho aquela co-contração. E eu consigo isolar mais os grupos musculares. Então, por exemplo, nessa imagem, nesse vídeo, eu estou isolando mais a ação de flexores e flexores do quadril concêntrica e excentricamente. Então, eu consegui isolar. Se eu tivesse num agachamento, por exemplo, numa cadeia fechada, eu trabalharia como um todo o membro inferior. Princípios de artrocinemática. Então, eu tenho o movimento dos ossos, que nós comentamos anteriormente, que é a osteocinemática, e tenho a artrocinemática, que são movimentos entre as superfícies articulares que promovem, né, que ajudam na amplitude da osteocinemática, do movimento do osso. Então, são movimentos acessórios, né, que vão ajudar, né, a promover a amplitude articular. Ocorrem todas as superfícies das articulações que são ovoides ou celares. Isso significa que essas articulações têm uma superfície côncava e uma superfície convexa. E quando eu gero, então, essa contração muscular para ter o movimento, outros movimentos são gerados na articulação para possibilitar esse movimento dos ossos. Esse movimento pode ser, os músculos que controlam esse movimento podem ter uma relação com os músculos que estão gerando o movimento osteocinemático, ou podem ser músculos pequenos, que estão mais monoarticulares, que estão mais profundos e que vão promover o controle segmentar de cada segmento durante o movimento. Então, quais são esses movimentos artrocinemáticos? Eles são movimentos que vão, então, permitir a amplitude dos ossos, manter a congruência articular, promover também a estabilidade articular. Se vocês assistiram os nossos vídeos anteriores, que a gente fala de estabilidade e mobilidade, ou que fala dos princípios do método Pilates, ou até mesmo do assoalho pélvico, vocês vão ver que o tempo todo eu falo de músculos intrínsecos, músculos locais e músculos globais. Quando a gente fala em artrocinemática, a gente está falando daqueles músculos intrínsecos, aqueles músculos locais que estão controlando a articulação durante a amplitude de movimento. São os músculos segmentares, estão lá controlando a articulação durante o movimento osteocinemático. Quais são esses tipos de movimento? Eu tenho o rolamento, o deslizamento e o giro. Alguns autores consideram também a tração e a compressão um movimento artrocinemático. Aqui eu estou seguindo o Donald Newman, aquele livro do Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético, que ele usa esses 3 movimentos como os movimentos que fazem parte da artrocinemática. Então, o rolamento. O que é o rolamento? Diferentes pontos de um osso vão entrar em contato com diferentes pontos do outro osso. Eu vou pegar aqui como, por exemplo, para vocês, aqui eu tenho o acetábulo e aqui eu tenho a cabeça do fêmur. Quando eu falo em rolamento, eu estou falando que diferentes pontos da cabeça do fêmur vai tocar diferentes pontos do acetábulo. Então, é esse movimento aqui, ó, rolamento. Ele acontece sempre na mesma direção do movimento. Então, se eu estou fazendo uma flexão de quadril, né, eu vou na mesma direção que o meu quadril fletir, é a direção que vai estar acontecendo o rolamento. A analogia é como se fosse um pneu rolando no asfalto. Já o deslizamento, um ponto de um osso vai entrar em contato com vários pontos de outro osso.
Então, ocorre sempre associado ao rolamento. Ele não consegue fazer o deslizamento sozinho. Quando que isso vai acontecer? Quando, por exemplo, eu faço a flexão do quadril, eu vou rolar na mesma direção e deslizar no sentido oposto para manter essa congruência articular. Então, rola para cima e desliza para baixo. A direção desse deslizamento vai depender da superfície articular, se ela é convexa ou se ela é côncava. Então, a analogia seria um pneu parado sobre o asfalto com gelo e deslizando no asfalto com gelo, por exemplo. Já a rotação ou giro, a rotação de um segmento vai acontecer sobre um eixo estacionário, né? Então, um ponto de um osso vai entrar em contato com um único ponto do outro osso da articulação. Então, seria esse movimento de giro, né? De girar. Só que raramente esse movimento vai acontecer isolado. Ele vai estar sempre associado com rolamento e deslizamento, para manter a congruência articular. A analogia seria um peão rodando em um trecho, em um assoalho, em um ponto só. Lei do côncavo e convexo. Essa lei nos ajuda a entender, né, e até mesmo a estudar melhor como que acontece essa artrocinemática quando eu tenho essas superfícies côncavas e convexas. Então, a superfície côncava, ela vai rolar e deslizar no mesmo sentido. Então, imagina que aqui eu tenho o joelho, né? Vamos pensar na extensão do joelho. Eu tenho aqui o fêmur e aqui vai ser o platô tibial. De acordo que eu vou fazendo o movimento para a extensão do joelho, ele vai tanto rolar quanto deslizar no mesmo sentido. Então, quando o côncavo movimenta no convexo, o rolamento e o deslizamento vão acontecer no mesmo sentido. Então, imagina que aqui fosse o fêmur parado, né? E aqui a superfície côncava vai rolar e deslizar no mesmo sentido do movimento. Exemplo da extensão do joelho, como, por exemplo, transferindo para a nossa prática a extensão do joelho na cadeira extensora, por exemplo. Agora, as superfícies convexas, elas vão rolar e deslizar em sentidos opostos. Qual que é o exemplo que nós temos disso? A abdução do ombro. Então, quando eu faço a abdução do ombro, imagina que aqui é a cavidade glenoide e aqui é o húmero que tem uma superfície convexa que vai deslizar nessa superfície côncava. Então, ele vai rolar num sentido e deslizar no sentido oposto para manter a congruência articular e possibilitar essa amplitude de movimento. Então, aqui, pensem que aqui é a cavidade glenoide, que o húmero está rolando num sentido e deslizando no sentido oposto para conseguir proporcionar essa amplitude de 180 graus do ombro. Então, um exemplo é a abdução de ombro. Nesse exemplo, né, eu coloquei aqui a foto de uma abdução até 90 graus, mas eu vou ter um movimento artrocinemático mais considerável se eu fizer realmente a abdução completa de 180 graus, né? Não até uns 160 graus mais ou menos. Nos últimos graus de amplitude de movimento do ombro, o manguito rotador, que quem vai fazer essa artrocinemática vai entregar e não vai conseguir mais proporcionar essa qualidade de artrocinemática. Então, até uns 150, 160 graus, eu ainda tenho a ação do manguito rotador. Qual que é a aplicação funcional disso? Para que isso serve no meu dia a dia? Nós falamos sempre de músculos estabilizadores, de músculos locais e de músculos mobilizadores, músculos globais. Então, a importância de trabalhar a musculatura local é porque é essa musculatura que vai promover a artrocinemática. Por exemplo, no ombro,
né? Quando eu faço uma abdução de ombro, o supraespinal vai fazer o rolamento, né, da cabeça do húmero, e o deltoide vai realizar a abdução. Quem que vai fazer o deslizamento? Vai ser o subescapular, o infraespinal e o redondo menor. Eles que vão fazer o deslizamento da cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, mantendo a congruência articular, a melhor congruência articular. Então, quando a gente fala de trabalhar estabilizadores, a gente está falando de trabalhar a artrocinemática. Um outro exemplo que eu já dei em outras aulas foi o papel dos multífidos, né, na coluna, principalmente na coluna lombar. O que os multífidos fazem? Eles fazem a artrocinemática de um segmento da coluna em relação ao outro. Então, por isso que eles são tão importantes de serem enfatizados em nossas aulas, mantendo a lordose lombar, porque é eles que fazem a artrocinemática de uma vértebra em relação à outra. Aqui a gente tem a imagem aumentada, né? Então, do supra, que é quem vai fazer o rolamento da articulação glenomeral, e o subescapular, junto com o redondo menor e o infraescapular, vão fazer o deslizamento para baixo e manter esse espaço subacromial dentro da sua funcionalidade, né? Para não haver nenhum impacto ou nenhuma compressão dessas estruturas. Um outro exemplo que eu queria dar é da articulação do quadril. Como eu já falei anteriormente, eu tenho o acetábulo, que é uma superfície côncava, e a cabeça do fêmur, que é uma superfície convexa. Então, quando eu faço os movimentos em cadeia cinemática aberta, a superfície convexa vai movimentar na côncava, né? Então, vai ter aquele movimento de rolamento e deslizamento no sentido oposto. Já quando eu estou em cadeia cinemática fechada, quem vai movimentar é a superfície côncava na convexa. Então, eu inverto a artrocinemática. Então, por isso que nessa aula eu fiz questão de relembrar esse conceito, né, de cadeia cinemática aberta e fechada, e juntar isso com a artrocinemática para trazer para vocês que quando eu estou em cadeia aberta, a artrocinemática vai ser de uma maneira, e quando eu estou em cadeia fechada, eu vou inverter esse movimento entre as superfícies articulares. Pensando em melhorar a amplitude de movimento, melhorar a mobilidade de uma articulação, ou até mesmo pensando em reabilitação, né, é importante lembrar desses conceitos. Uma forma de melhorar a artrocinemática daquela articulação é fazer algumas técnicas fisioterapêuticas, como manipulação, mobilização articular, ajustes da quiropraxia ou manipulação da osteopatia, que tem várias técnicas articulares para melhorar esse movimento artrocinemático. Trabalhar a mobilidade no início das aulas também vai melhorar esse movimento, estimular esse movimento artrocinemático, para que a gente consiga melhorar posteriormente a função dos músculos que fazem a artrocinemática e melhorar a amplitude de movimento do nosso aluno ou do nosso paciente nas nossas aulas, seja do método Pilates ou de qualquer outro movimento. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nos acompanhando toda segunda-feira. Deixo aqui os nossos contatos do Instagram, do Facebook. Espero que vocês tenham gostado e consigam aplicar esse conceito no seu dia a dia, nas suas aulas. Um grande abraço a todos e uma excelente semana.